Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Como estão vocês? Tudo bem? Um tempo de inverno em pleno mês de outubro, sendo que hoje já estamos chegando ao dia 28 de outubro, quinta-feira, e essa chuvinha, esse tempinho gostoso com estilo de tempo serrano, algo assim diferente, hein? Joana Dark, Deus abençoe, seja bem-vinda com você, outros mais que estejam chegando, e que Deus abençoe a cada uma e a cada um. Nádia, Ebenezer, que bênção, Suani, Deus abençoe. Meus queridos, Márcia, Deus abençoe. Nós estamos avançando e hoje, quinta-feira, é um dia de muitas células. Estas células têm sido uma bênção. Hoje nós temos células dos juniores, daqui a pouquinho, 19h30, com a nossa ministra Rosa, pastor Armando e Camila com jovens casados às 20h30, a irmã Regina Selle com as mulheres às 19h30, eu e o Willer, hoje, 20 horas com os homens, pastor Welto e Kátia com os casais às 20 horas, João Barbosa e Lourdes, daqui a pouquinho às 19h30, excepcionalmente com a célula mista, e amanhã Marilu e Ani e as mulheres se reunindo em células. Deus abençoe a cada um, a cada uma nestas reuniões. E aí, está acabando a campanha, já está dando saudades. A gente pegou aí uma jornada pesada, mas estamos firmes e fortes com a graça do Senhor. Neste domingo, dia 31 de outubro, é o encerramento da campanha. Mas pela manhã, irmã Ilza, pela manhã nós vamos focar na reforma protestante e à noite encerramos a campanha. De manhã também temos a realização de batismos, vai ser uma bênção, pelo menos alguns irmãos estarão sendo batizados, e dentre esses a minha netinha Ana Júlia, olha que bênção. E à noite tem coro da campanha, naipe de metais, uma noite linda, maravilhosa, é o encerramento da nossa campanha. Deus abençoe, coisa linda de Deus. Bom, nós estamos ainda focados no encontro de mulheres da nossa igreja, que acontece neste sábado, agora às 16h, e vai ser no templo. Deus abençoe toda a programação, que tudo corra bem, que seja algo lindo, abençoador, extraordinário, algo do Senhor. Bom, está acontecendo, eu não estou lá hoje, porque estou aqui com vocês, a Assembleia Anual da Convenção Batista Carioca. Ela está acontecendo desde terça-feira, sendo que os pastores se reuniram na segunda-feira, na primeira Igreja Batista de Jacarepaguá. Torcemos e pedimos que sejam reuniões abençoadas, que haja realmente o cuidado, a provisão, a proteção de Deus sobre esta realização. Queridos, nós estamos lembrando que os cultos da igreja, eles aos domingos agora, à noite, se realizam a partir das 19 horas, e é uma bênção poder ter você aí. Então anote, viu, Neuza Souza, capricha aí, para que você não chegue atrasado. E chegando já hoje, quinta-feira, domingo, já é dia de EBD, de 9 às 10 da manhã, no ambiente que a gente chama de quiosque, o quiosque da igreja. É um lugar gostoso, né, com um visual lindo, e ali tem o estudo da palavra de Deus com os nossos queridos Marcelo e também Evanildo e algumas vezes pastor Armando nesse time aí. Tá bom? Anote o zap da igreja se precisar falar com a gente, 2493-0104. Meus queridos, hoje, dia 28, eu quero parabenizar este casal querido que tem sido presente na vida da igreja, o Bruno e a Rebeca Brandão. Eles fazem hoje aniversário de casamento. Deus abençoe o Bruno, que é médico, a Rebeca, que é dentista, esse casal envolvido aí na área médica. Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente. Então hoje parabenizamos com alegria este querido casal. São 19h05
e nós vamos então à palavra de Deus. Nós temos falado sobre o aprendizado com aqueles que esperaram no Senhor. Nós já demos o exemplo de Noé, já vimos o exemplo de Abraão, hoje nós queremos ver o exemplo de José, o chamado José do Egito. A Bíblia vai falar claramente que este jovem, ele foi um jovem que experimentou na sua vida uma longa espera. É realmente algo assim extraordinário. E tem um texto em Hebreus 11 que diz: pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito. Olha só, ele fez uma profecia, ele confiava que Deus tinha conduzido ele até ali para que um dia isso acontecesse. E ele deu ordens para que cuidassem de seus ossos. O que esse texto nos leva a refletir? Que José tinha uma consciência plena de que ao longo de sua vida, todo o processo foi um processo conduzido pelas boas mãos do Senhor. A gente sabe dessa história, ele era o jovem, o mais moço da família, era muito querido do papai Jacó, e os irmãos sentiam ciúmes dele porque ele teve visão, e a visão dizia que ele seria aí o centro das atenções dos irmãos e que os demais iriam se inclinar para ele. Eles não estavam satisfeitos com essa visão, eles não aceitavam essa realidade, então eles planejaram, depois de um certo tempo, daquele processo ali de inveja, de um certo ciúme do irmão mimado, do irmão que era o irmão queridinho do papai, eles então planejam matá-lo. Mas aí no meio do processo, o irmão mais velho, o Rubem, disse: não, vamos matar, vamos jogá-lo aqui numa cisterna, num poço, e vamos sujar a roupa dele em sangue de animais, e vamos dizer que ele fora devorado, e aí aquela túnica dele foi levada para casa com sangue de animais, como se ele tivesse sido devorado pelo caminho, enquanto levava a comida, o almoço, a janta, o lanche dos seus irmãos. Só que aí passou a caravana, compraram-no, ele foi vendido como escravo, resolveram poupar a sua vida, e eles então, inclusive, pagaram 30 moedas de prata, que é um símbolo que nos remete a Jesus, sendo que Judas também traz Jesus, e ele recebe por essa traição 30 moedas de prata. A palavra José tem uma raiz que é a mesma raiz do nome Jesus. E José, então, passa por toda aquela dificuldade, vai trabalhar na casa de um homem que era um homem rico, um homem de influência, e pelas tantas, sendo um jovem bonito, um jovem saudável, um jovem atraente, a esposa do patrão resolve querer ter um relacionamento sexual com ele, mas ele evita uma vez, duas vezes, três vezes, sendo que num dia ele tem que correr, mas ela segura a sua roupa com as mãos e ela fica com a roupa nas mãos, dizendo: ele quis algo comigo, mas eu não quis que ele fizesse. E aqui está a prova, e ele injustamente acaba numa prisão, onde fica por 14 anos. Olha que coisa difícil, desafiadora. Esse processo todo, esse tempo todo, fez com que José amadurecesse, crescesse, se desenvolvesse. José passa a ter uma visão serena de que Deus tinha de fato um plano para a sua vida, mas nada parecia que ia dar certo. Nada desenhava-se diante dele dizendo que isso iria acontecer. Inclusive nós temos alguns escritos, um deles fala que é da cisterna ou do poço ao palácio. Não é? Que coisa muito linda, muito especial. E aí eu aprendo com José um monte de coisas no processo. Ele tinha tanta consciência de que ele estava no plano de Deus, que ele foi um escravo de qualidade. Ele não deixa que o pecado tome conta da sua mente e da sua vida. No presídio se tornou o prisioneiro exemplar, querido de todo mundo. Ele ali sonha sonhos, mas as pessoas o abandonam. Mas um dia, o sonho que ele sonhou foi lembrado, porque um dos que ele havia dito sobre ele volta ao palácio. E quando o rei está perturbado sobre um monte de coisas, então aquele prisioneiro diz: olha, eu lembro que havia um na prisão que era capaz de interpretar sonhos, o nome dele é José, ele não é da nosso povo não, ele é diferente. E levaram-no para lá. E
tudo que José disse que seria o sonho que aconteceu na vida do rei, do faraó, aconteceu de fato, e o faraó o honrou, lhe deu um anel especial, lhe deu uma função especial. E aí acontece todo aquele processo até que os seus próprios irmãos precisam sair de onde estão, porque havia uma fome na terra como previsto, eles precisam se alimentar. E chega o dia em que José vai conhecer, na verdade, ser conhecido dos irmãos, sem que os irmãos soubessem que ele era aquele irmão que eles haviam vendido como escravo e que passou por todas essas privações. Interessante é que José podia ter se vingado dos irmãos. José podia ter tratado-os da mesma maneira como ele foi tratado, olho por olho, não é? Dente por dente, mas não. Ele reúne todo aquele grupo, ele se declara a eles dizendo: olha, eu sou aquele que vocês venderam, eu sou o irmão de vocês, eu sou aquele que está aqui. E aí eles ficam com medo dele, mas ele diz: não se preocupem, queridos, porque não foram vocês os que me venderam para cá, ou os que me enviaram para cá, mas eu apenas estou aqui, porque Deus me mandou aqui na frente de vocês para preservar a vida de vocês a salvo. Agora vocês veem que no meio de tudo isso, ele governa, ele tem autoridade, ele tem uma terra específica, o povo de Israel começa com ele, os seus irmãos mudam para lá, esse povo cresce, mas antes que eles se tornem em quase 1 milhão de pessoas, lá naquele lugar de escravidão, a Bíblia diz que ele profetiza, ele declarou pela fé, que ele tinha certeza que esse tempo ia passar, que um dia ele que estava ali como um peregrino e todos os seus do povo que estavam ali como peregrino, um dia teriam que deixar o Egito. E ele queria que os seus ossos também fossem levados juntamente com o povo para a terra prometida. Quanta fé, que expectativa de futuro, ele espera todo esse tempo, sem medo de ser feliz, confiante, enquanto espera, mantém-se sadio fisicamente, enquanto espera, foge da tentação, enquanto espera, torna a sua vida útil para abençoar os outros, enquanto espera. Ele confia no Senhor, acredita no Senhor, descansa no Senhor. Bom, eu não sei por que você está passando, qual é a situação, qual é a realidade, qual é o desafio. Mas olha, se esse moço passou privações, enfrentou a prisão, foi esquecido por um dos amigos, depois lembrado na hora certa, se este camarada passou por tudo, certo de que Deus estava com ele, Deus estava, Deus estará com você e Deus está comigo. Confiamos no Senhor, esperemos no Senhor. Faz como o salmista: esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que você tem buscado a Deus? Quais são os sonhos que você ainda deseja realizar? Ponha tudo no altar. Aprenda com José a esperar o tempo de Deus. 19h14 e nós vamos à oração nesse momento, colocando diante de Deus vidas que são muito preciosas. Feche os seus olhos e orem comigo. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, querido Espírito Santo, os dias têm sido muito intensos para mim, mas eu te agradeço e te louvo pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos e minhas irmãs para um momento doce de oração. Em nome de Jesus, abençoe a vida do Flávio Bento, do moço Lucas, com ele abençoe o Eliel, a Rejane, toda essa turma, essa família querida, porque eles precisam do Senhor, da tua intervenção. Estão passando por um momento muito difícil depois do acidente sofrido. Pai, em nome de Jesus, continue a restaurar a Latife, continue, Senhor, a cuidar do nosso querido pastor Marcos. Muito obrigado pela recuperação que tem acontecido na vida do irmão Jorge. Muito obrigado pela recuperação na vida do irmão Henrique Pinho. Pessoas que têm sido guardadas, curadas, restauradas pelo Senhor. Cura o Marcelo, o cunhado da pastora Kátia. Abençoe o nosso querido Gilson Bifano, abrindo a porta do hospital para a sua cirurgia. Abençoe a Joana Dark, a Nilda Guimarães.
a irmã Lourdes, a Ira, o Álvaro, a pequena Sofia, que está precisando dos teus cuidados, tem vencido, tem melhorado também, porque o Senhor tem sido bom, assim como o nosso querido pastor Edgar. São bênçãos do Senhor na vida dos nossos queridos. Deus, nosso Pai, temos orado por tantos outros motivos, há outras lutas, outras demandas, mas uma das grandes demandas são os meus irmãos, os nossos queridos familiares que estão lutando contra o câncer. Abençoe a Giovana, o Josias, a Cirleia, a Cristiane, o Éder. Ó Deus, muito obrigado porque o Éder já saiu do hospital, recebeu alta hospitalar. Que bênção, que milagre. Louvado seja o Senhor. Cuida das famílias, do relacionamento conjugal, do relacionamento com os filhos, com os pais. Abençoe a Deise, abençoe seus filhos. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa igreja nas tuas mãos. Pai, nós queremos olhar para frente com muita esperança, com muita alegria, olhar para frente com muita expectativa de que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando em nós, por nós, em volta de nós. Muito obrigado por esta campanha que se encerra domingo, mas há coisas lindas que estão vindo, que o Senhor esteja nos dirigindo. Abençoe, Senhor, nós te pedimos, a diretoria, as questões que ela precisa resolver, os ministros, os ministérios, a congregação ali em Caxias, o pastor Clark. Abençoe o nosso domingo, que ele seja maravilhoso, que os batismos sejam lindos, sejam comunicadores da tua graça, Senhor. Ó Deus, abençoe o nosso querido Brasil. Abençoe o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E sobre nós, por misericórdia, por graça, põe as tuas mãos e que elas indiquem para nós que nós temos a proteção, a provisão e temos a prosperidade que precisamos, porque o Senhor não nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. São 19h17. Que Deus esteja abençoando, guardando cada uma de vocês. Meu abraço afetuoso, querido, meu beijo no coração para vocês todos e querendo o Senhor, permitindo o Senhor, amanhã estaremos juntos mais uma vez, fechando a semana às 19 horas. Deus abençoe, queridos. Até amanhã, com a graça do Senhor.